Olá, meu nome é Alessandro Sattler, eu sou colaborador da disciplina Conselhos e Controle Social da Educação e nós iremos trabalhar nesse terceiro tópico Conselhos Municipais de Educação, instâncias locais de planejamento e normatização. Vai estar organizada em 8 tópicos diferentes. O primeiro tópico vai estar tratando do objetivo em si, né, do que nós propomos, de qual é a nossa temática. O segundo tópico vai estar tratando de conceitos básicos que se aplicam a todos os conselhos municipais de educação do país. Aqui a gente ainda não vai estar entrando na situação da discussão, que é o sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro, e entre os tópicos 3 e 8 nós iremos tratar da questão dos Conselhos Municipais de Educação no sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. E teremos como base, né, como referência de trabalho, o texto Conselhos Municipais de Educação, Perspectivas e Desafios para a Autonomia e Governança, de Maria Celi Vasconcelos. A nossa aula, como já foi dito inicialmente, ela vai estar tratando dos Conselhos Municipais de Educação sob o prisma do planejamento e da normatização. Nós vamos estar discutindo e aprendendo juntos sobre como os Conselhos Municipais de Educação, aqui entendidos como CMEs, se organizam, como eles são formados, qual é o seu histórico recente, como se dão as relações internas e externas, como é a sua regulamentação, como é o seu papel. Não se preocupem com esse texto que está no vídeo, em copiar, porque esse texto é o mesmo que se encontra na apresentação no AVA. Nós trouxemos para dentro do vídeo para estar tendo como referência inicial da nossa discussão. Conceitos básicos. Para iniciar nossa discussão, eu estou trazendo aqui para vocês um conceito que está na página do Ministério da Educação, que eu vou fazer essa leitura aqui com vocês antes da gente começar o nosso bate-papo. E aí, um ponto a destacar: esse conceito não se aplica exclusivamente ao Conselho Municipal de Educação, mas sim aos conselhos de educação de uma maneira geral. Esse conceito diz o seguinte: é o órgão do sistema responsável pela legislação educacional que regulamenta, fiscaliza e propõe medidas para a melhoria das políticas educacionais. É também um instrumento de ação social atendendo a demandas da sociedade quanto à transparência no uso de recursos e à qualificação dos serviços públicos educacionais. A sociedade, representada no Conselho, torna-se vigilante na defesa do direito de todos à educação de qualidade e na observância dos regulamentos e leis federais. Bom, vamos lá. Vocês já estudaram anteriormente e lembram que a educação escolar no Brasil é organizada em sistemas. Nós temos o Sistema Federal de Ensino, os sistemas estaduais de ensino e os sistemas municipais de ensino. O nosso tópico de discussão, que são os Conselhos Municipais de Educação, né, os CMEs, eles vão estar dentro dos sistemas municipais de ensino. O Sistema Federal vai compreender o Conselho Nacional de Educação, os estaduais, os seus respectivos conselhos estaduais, e os municipais, seus respectivos conselhos municipais de educação, tendo ainda a possibilidade de integração desses conselhos a os sistemas estaduais ou a formação de um sistema híbrido entre estadual e municipal, que não é o nosso caso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os conselhos municipais de educação, eles estão ligados a sistemas municipais de educação independentes, tá? E um outro ponto que eu gostaria de destacar, né, é que os conselhos municipais de educação, eles são órgãos regulamentadores, eles são órgãos normativos. O que isso quer dizer na prática? Eles não criam leis. Eles regulamentam leis que existem. Eles criam regras para dizer como a legislação vai ser aplicada dentro do contexto do seu sistema municipal de educação, né? Eles são as normas criadas pelos conselhos de educação é o que é chamado de norma infralegal, são as normas infralegais. São as normas que não criam direitos, não criam deveres, mas estabelecem como a legislação vai ser aplicada. Elas pegam os direitos e deveres definidos na legislação federal, nas legislações estaduais e nas legislações municipais e dizem, dentro do seu sistema de ensino, como aquilo vai ocorrer. Lembrando que o Conselho Nacional de Educação vai se alimentar da legislação federal e da Constituição.
Os conselhos estaduais de educação vão se alimentar da legislação federal, né, das legislações estaduais, da legislação do seu respectivo estado, vão ter como referência também os atos do Conselho Nacional de Educação, e os conselhos municipais de educação vão se alimentar da legislação federal, da legislação estadual do seu respectivo estado, da legislação do seu respectivo município e também dos atos do Conselho Nacional de Educação e dos seus conselhos estaduais de educação. Então é muito importante que a gente entenda que esses são espaços onde a sociedade organizada, onde a sociedade é representada, discutindo de como a educação irá acontecer, como serão construídos os fazeres das políticas públicas, como serão construídos os fazeres da legislação educacional no seu espaço. É muito interessante que vocês façam uma leitura complementar sobre o conceito de normas legais e infralegais. Os CMEs, né, eles têm uma organização básica em comum, eu vou tratar dela agora. A sua primeira competência é baixar normas complementares às nacionais, autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos de ensino. Isso está previsto na LDB, no artigo 11, né? E aí volto a dizer, baixar normas complementares, ou seja, normas infralegais, tá? Não são criação de leis novas, mas sim tratar da aplicabilidade da norma naquele espaço regional. Essa é uma saída que visa aumentar a efetividade da aplicação das leis, porque está vendo qual é a necessidade que aquele espaço tem, né? E além disso democratiza, né? Visa democratizar e facilitar a gestão do espaço, uma vez que a lei passa a ser aplicada, passa a ser estudada, passa a ser pensada para uma realidade regional específica. Eles terão como funções a função consultiva, propositiva, normativa, mobilizadora, deliberativa e fiscalizadora, que nós vamos tratar mais à frente, e a sua estrutura vai ser definida pela sua lei de criação. Por que é importante a gente atentar para isso? Cada Conselho Municipal de Educação vai se estruturar de uma maneira diferente, de acordo com a lei do município que o cria, de acordo com a lei que define quais suas atribuições, qual a sua composição, qual a sua forma de funcionamento, né? Vai dizer basicamente o que ele pode fazer, como é que ele funciona, quem participa dele, qual a regularidade das suas ações. Então, para a gente lembrar, as competências elas partem de um parâmetro nacional, as funções partem também de um parâmetro geral, e a estrutura, a gente está falando de uma parametrização local. A gente está falando da cara do conselho em si, né? A identidade que ele vai ter dentro do seu município. Bom, vamos lá. Primeira função consultiva. A função consultiva, como o nome mesmo diz, é responder às consultas, né, sobre a aplicação da legislação no âmbito do município, né? É dizer como a legislação educacional vai ser aplicada em casos concretos dentro do município. Essas consultas podem ser feitas pela Secretaria Municipal de Educação, por instituições de ensino públicas ou privadas, por cidadãos, por profissionais da educação, por instituições da sociedade civil. O que ocorre? Existem questões, existem dúvidas de como uma lei, ou como um artigo de uma lei, ou como um aspecto legal, ele é aplicado. E dentro do município, para poder atender a sua realidade local, quem vai dizer como essa aplicação ocorre, quando é que vai gerar direitos, quando é que vai gerar deveres, como esses direitos e deveres vão ser exercidos, é o Conselho Municipal de Educação. A propositiva. A propositiva é propor, né? É sugerir ao sistema de ao sistema de ensino, né, ao seu respectivo sistema de ensino. E aí, quando a gente está falando do respectivo sistema de ensino, a gente está falando da rede pública municipal e a gente está falando das escolas privadas também.
propor os sistemas de avaliação institucional, medidas para melhoria da educação escolar, né, tanto através do fluxo quanto do rendimento, propor cursos e formação de capacitação de professores. Na verdade, a propositiva é propor ações que possam melhorar a educação dentro do município, tanto nas suas redes pública quanto privada. A mobilizadora. A mobilizadora, ela está relacionada à capacidade do Conselho Municipal de Educação, através dos seus membros, principalmente os membros que representam a sociedade civil, em se organizar, né, para acompanhar os serviços educacionais, se organizar para poder discutir e fazer circular dentro do município informações, e o objetivo, né, nessa função mobilizadora é transformar o Conselho Municipal de Educação num espaço de reunião, num espaço de discussão que vai aproximar comunidade e executivo, né, para melhora da educação. A comunidade trazendo sugestões, a comunidade fazendo sua avaliação, a comunidade apresentando suas demandas e o executivo apresentando como vai resolver isso, e vice-versa. O executivo fazendo um trabalho de conscientização comunitária, né, de chamar a comunidade para participar, e a comunidade desenvolver ações em si, né? Ela é mobilizadora e também pedagógica, porque ela vai estar tratando desse movimento de integração e de diálogo entre esses espaços, né? Entre a comunidade e o poder executivo. Bom, a normativa. A normativa, ela tem que estar prevista na lei que cria o Conselho Municipal de Educação. Essa lei vai estar dizendo que o Conselho pode aprovar regimentos, criar cursos, autorizar cursos, deliberar sobre currículos, criar ações, né, a partir da interpretação da legislação. Essa função ela é encontrada praticamente em todos os conselhos, né, mas ela tem que estar prevista de maneira expressa, né, e quando eu estou dizendo de maneira expressa na lei de criação do sistema, pode estar escrito função normativa ou pode estar o conceito transcrito. Nem sempre você vai encontrar escrito função normativa. Às vezes você vai encontrar o conceito dizendo que irá criar normas ou irá criar regulamentos ou irá dispor sobre regulamentação regional. Função deliberativa. Função deliberativa está ligada à normativa e à existência prévia do sistema de ensino próprio. Por que isso? Porque aqui está criando regras para o funcionamento do sistema de ensino, está criando regras complementares. Quando não existe o sistema de ensino, essas regras são adotadas do sistema de ensino imediatamente superior. Digamos que um município do estado do Rio de Janeiro ainda não possuísse sistema de ensino. Como é que ele organizaria autorização de escola? Como é que ele organizaria sistemas de avaliação? Ele partiria das normas do Conselho Estadual de Educação, tá? Não é o caso. Todos os sistemas de ensino, todos os municípios do estado do Rio de Janeiro hoje já têm sistemas de ensino constituídos. Então, todos também exercem a função deliberativa. Por fim, a função fiscalizadora, que é a função de acompanhar como a educação escolar está sendo implantada no município, né? Desde as ações de planejamento e de regulamentação interna da Secretaria Municipal de Educação e das escolas privadas, a gente não pode esquecer disso, até os resultados. E essa ação fiscalizadora, ela também vai depender de como é a normatização municipal, mas via de regra, vai ser através de audiências públicas, da solicitação de relatórios, né, da promoção de sindicâncias ou processos de apuração, e vai estar muito ligada à ação da Secretaria Municipal de Educação e vai ser parceira, sobretudo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Câmara de Vereadores, né? Essas são as funções gerais que se aplicam de uma maneira geral, né? Desculpa a redundância,
a todos os conselhos de educação, né, especialmente a questão dos conselhos estaduais e municipais. Nós vamos agora sair das questões gerais e vamos tratar dos conselhos municipais sob o prisma da pesquisa realizada pela professora Maria Celi Vasconcelos, né, com o título Conselhos Municipais de Educação, Perspectivas e Desafios para a Autonomia e Governança. Inicialmente, a gente tem que situar a pesquisa, né? Qual é o objetivo dela e onde ela ocorreu. O objetivo geral foi de analisar o funcionamento, a organização e as atribuições desses órgãos colegiados, né, sediados nos sistemas municipais de educação de ensino do Estado do Rio de Janeiro. As escolhas do CMEs, ela teve como base a divisão político-administrativa, né, do Estado do Rio de Janeiro. Ela teve a preocupação de trazer conselhos das mais diferentes regiões e foram analisados 12 conselhos municipais criados e em funcionamento. Esse é o objetivo geral dessa pesquisa e o cenário dela, e vai ser a partir dela que a gente vai discutir agora e aprofundar o nosso estudo. Essa pesquisa teve como metodologia, né, uma pesquisa qualitativa. Os instrumentos foram entrevistas, questionários, observações sistematizadas e análise documental, e ela se baseou essencialmente em fontes primárias, né? Quais foram? Os decretos e leis de criação dos Conselhos Municipais de Educação, seus respectivos regimentos internos, as atas das sessões plenárias, proposições aprovadas e estatísticas. Essas estatísticas, elas são oriundas do Sistema de Informações dos Conselhos Municipais de Educação, o SICM, né, que é um sistema do Ministério da Educação, que aglutina informações sobre esses órgãos. Essas informações, elas são prestadas pelos secretários dos Conselhos Municipais de Educação, e como vocês vão ver mais à frente, além de declaratórias, nem todos os conselhos, na época da pesquisa, haviam respondido os questionamentos. Vamos primeiro tratar de um breve histórico da implantação dos conselhos municipais no nosso estado. Bom, nós temos aqui 4 datas referenciais. A primeira delas é a Constituição de 1988, quando ela trata da construção dos sistemas de ensino, da estruturação da educação escolar em sistemas de ensino. Em 1996, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela ela estabelece, a partir da Constituição Federal, quais são os parâmetros que vão ser adotados na educação escolar no nosso país, e ela vai estabelecer a criação dos sistemas de ensino, ou a sua integração aos sistemas de ensino estaduais. A gente está falando aqui dos municipais, né? Vale lembrar. No sistema de ensino do Rio de Janeiro, nós tivemos como desdobramento dessa legislação, né, da Lei 9394 de 1996, a deliberação CE 216 de 1996 e o parecer CE 22 de 1996. Esses 2 documentos que estão no site do Conselho Estadual de Educação, e eu sugiro que vocês façam a leitura, é www.cee.rj.gov.br. Eles vão descrever como os sistemas municipais de educação e, por consequência, os conselhos municipais de educação vão se estruturar. Vale lembrar que a gente está falando aqui, para vocês não ficarem confusos, da estruturação do sistema. A legislação não tratou especificamente do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação é inerente à construção do sistema. Mas antes, inclusive, da própria LDB definir isso em 1996, nós já tínhamos alguns conselhos municipais de educação funcionando. Esse funcionamento se dava por delegação de competência, onde o município constituía o seu
conselho e solicitava ao Conselho Estadual de Educação delegação de competência para regulamentar a educação naquele espaço. Em 1998, a gente ainda está com o processo de criação dos sistemas municipais de educação, né? A data limite foi 31/12 de 1999, por isso a gente tem esse terceiro marco temporal. Em 1998, existe uma consulta dos municípios de São João dos Meriti e Barra do Piraí ao Conselho Estadual de Educação sobre esse movimento, e essa consulta gera um parecer normativo, que é o parecer 119, de 1998, e esse parecer vai esclarecer esses tempos e movimentos para a constituição dos sistemas municipais e do próprio Conselho Municipal de Educação, tá? Então, vale a gente fazer uma leitura depois da deliberação 216/1996, do parecer CE 22 de 1996 e do parecer CE 119 de 1998, porque vocês vão ver o movimento de transformação, né, da educação, das instituições, dos sistemas de ensino, a instituição dos sistemas de ensino. Como nós colocamos, os conselhos municipais de educação, eles são criados por uma legislação municipal, eles são criados a partir de um ato legal do município. Algumas vezes eles são criados pela lei, são regulamentados por um decreto do prefeito, mas de qualquer forma eles têm como peça inicial, como peça inaugural, uma lei. O que se observou na presente pesquisa é que existe uma matriz comum. A gente aparentemente não foi identificada qual é essa matriz inicial, mas as leis são muito parecidas. As leis, elas são muito próximas entre si. Quando elas descrevem o conselho, descrevem suas ações, quando elas os criam, elas são muito similares. Aparentemente, isso ocorre em razão da força e referencial desempenhado pelo Conselho Estadual de Educação. Uma vez que o Conselho Estadual de Educação foi, durante décadas, o único colegiado de referência, ou o maior colegiado de referência, já que nós tínhamos alguns conselhos municipais, acaba tendo espelhamento nos atos do Conselho, inclusive no ato de criação do Conselho Estadual de Educação. Então a gente acabou tendo uma matriz muito comum. Já o funcionamento é muito diferente. Como o funcionamento trata de aspectos muito locais, que vão incluir quem vai ser conselheiro, quantos vão ser, quantas vezes vão se reunir, qual a regularidade, qual a efetividade das suas ações, isso já é muito grande, é uma variedade muito grande, e aí a gente já consegue ver uma demarcação, né, de demandas locais. Os conselhos municipais de educação, via de regra, são entendidos dentro do que determina a legislação, o modelo legal, tá? Como espaços de protagonismo. Esses espaços de protagonismo vão ser exercidos, sobretudo, no Plano Municipal de Educação e na definição de prioridades e diretrizes educacionais do município, né? Vai partir do Conselho Municipal de Educação ações que vão indicar o que é mais importante para ser feito, o que o município tem que fazer, e dentro do que foi definido como mais importante, quais são as prioridades. Algumas metas comuns foram identificadas nessas normas, dentre elas a universalização do ensino de qualidade, a permanência dos alunos, né, nos seus espaços escolares, nas suas escolas, e movimentos, ações de assistência à população, né, são fatos que se repetem dentro dessa normativa quando a gente está falando, volto a dizer, do modelo ideal, da lei, a letra da lei. Aqui a gente ainda não está falando da aplicação, de como isso acontece na realidade. A gente está falando das ideias, do modelo de ICME adotado. Proatividade, possibilidade de sugestão de medidas para o Poder Executivo e Legislativo, e aí a gente está falando de medidas, inclusive orçamentárias, não só de medidas de políticas educacionais, né? E
a atribuição e a ação de assessorar a administração pública, né? E o último ponto, o ponto de avaliação, que seriam ações desenvolvidas junto à rede pública e privada, incluindo autorização e encerramento de escolas, né? Seria um movimento de acompanhamento e avaliação das instituições de ensino. E aí não dá para a gente especificar como essa avaliação acontece, porque a avaliação aqui, volto a dizer, a gente está falando do modelo ideal. Está dizendo que serão realizadas avaliações. Como cada avaliação vai acontecer, como a avaliação vai se perfazer dentro de cada território, vai depender do que o Conselho Municipal de Educação deliberar. Agora a gente vai falar do real, da aplicação. Enquanto antes nós falávamos do modelo, de como a legislação pensava o Conselho, a gente agora vai falar da realidade, do que foi percebido nas entrevistas, no sistema federal que fala sobre os Conselhos Municipais de Educação, na leitura dos atos realizados pelo Conselho, né? A gente está falando da realidade. Primeiro, é uma atuação muito modesta. Na prática, a maioria dos conselhos municipais de educação, eles são órgãos de apoio ao executivo. Eles apoiam as secretarias municipais de educação e as prefeituras na condução das políticas educacionais. Pouco se vê protagonismo e autonomia de proposição. Ele é reativo, ele depende de demandas. A participação dele não se identificou uma participação proativa. Ele não se coloca dizendo: eu quero participar, eu quero discutir, eu quero incluir essa nova pauta. Na verdade, ele responde a perguntas. Ele é convidado a participar. Então, ele é um espaço reativo e muito burocrático. Existe dentro dos conselhos municipais de educação uma necessidade de uma estruturação burocrática, porque a gente está falando de um órgão que cria normas, de um órgão que tem fazeres, mas o que se percebeu é que ele se burocratizou ao extremo. Ele quase que se transforma, em alguns momentos, em uma repartição pública, né, de aprovação de documentos. Então, aprovar regimentos, elaborar norma, credenciar escolas acabam sendo as principais funções, né? Mas pouco se percebe discussões de planejamento de políticas educacionais. Ele tem atuado mais em razão das demandas burocráticas das escolas abrirem, das escolas fecharem, dos cursos serem autorizados, dos cursos serem regulamentados. Pouco se percebe uma ação de discussão, uma ação de criação, né? Então, vale a gente lembrar que existe um modelo ideal, que é o modelo que se pensa o conceito de Conselho Municipal de Educação, o que ele deveria ser, e, na realidade, o que ele acabou sendo, né? O que acabou ocorrendo. A gente vai, mais à frente, estar estudando a sua estrutura e aí vai ficar mais claro porque essa diferença, né? Esse abismo entre o que se pensou e o que aconteceu. O SICME, isso é interessante a gente destacar, porque a gente está falando SICME, 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 e mais à frente a gente vai estar trabalhando dados do SICME, né? É o Sistema de Informações dos Conselhos Municipais de Educação. De acordo com os dados constantes do portal oficial do Ministério da Educação, MEC, este é o sistema que fornece subsídios para caracterizar o perfil dos CMEs do país, bem como para estudos e pesquisas no campo da gestão democrática e da formulação da política pública de educação básica. Um dos objetivos do sistema seria apresentar dados que permitissem o aperfeiçoamento do processo de capacitação de conselheiros, com informações atualizadas sobre a organização e o funcionamento dos conselhos. O SICME é a principal fonte primária dessa pesquisa. Por que eu estou destacando ela como a principal fonte primária? Porque é a partir delas que é construído um perfil, né, geral dos conselhos municipais de educação no sistema de ensino,
no estado do Rio de Janeiro. As outras fontes primárias, elas vão estar circunscritas ao respectivo conselho. Por exemplo, o Conselho Municipal de Niterói. As minhas fontes primárias do Conselho Municipal de Niterói vão ser a lei que o criou, decretos que o regulamentam, seu regimento interno, sua delegação de competências pelo Conselho Estadual de Educação, e todos esses documentos vão falar só de Niterói. O SICM vai falar de Niterói, do Rio de Janeiro, de Teresópolis, de Petrópolis, de Bom Jesus de Itabapuana, de Varriçai, de Santo Antônio de Pádua, de Itaperuna, ou seja, vai falar do perfil dos conselhos municipais do estado do Rio de Janeiro como um todo. Por isso é importante a gente destacar esse ponto. Bom, agora a gente vai tratar do perfil institucional que os conselhos municipais de educação vão ter de acordo com a sua constituição, com a sua formação. Primeiro ponto, e é um grande desafio que se apresenta não só para o Conselho Municipal de Educação, como para o Conselho Estadual de Educação, que vem vivendo hoje essa transição, é a sua caracterização. Né? É a sua caracterização como órgão de governo ou como órgão de Estado. Né? A Constituição de 1988 e depois a LDB, ela fala que o Conselho serão órgãos normativos e consultivos ou deliberativos, como nós estudamos, mas não houve uma preocupação em dizer se eles seriam órgãos de governo ou se eles seriam órgãos de Estado. Qual é a grande diferença entre um e outro? O órgão de Estado, ele tem autonomia. Ele não depende do governo que está no poder para ele ser formado, para ele ser gerido e para ele tomar as decisões necessárias. Ele tem mais isenção para poder fazer os processos de avaliação e de proposição. Quando a gente está falando de um órgão de governo, primeiro ele está submetido às diferenças, né, às diferentes mudanças na gestão do município. Ele está submetido aos humores e os amores dos gestores municipais. Então o colegiado pode ser trocado, ou ele pode ser constituído com pessoas ligadas só ao governo. E segundo, ele acaba muito atrelado e funcionando aos interesses daquele governo, né? Ele deixa de pensar a educação escolar, a educação no município, para poder pensar a educação no plano de governo daquele recorte histórico. Deixa eu fazer um destaque para vocês, que eu venho falando o tempo todo. Educação escolar, educação escolar. A gente está falando de educação escolar porque a gente está falando da educação sistematizada, oferecida em instituições próprias de ensino. Né? A gente não está falando do conceito amplo de educação. Se tiver alguma dúvida, é só colocar que a gente vai esclarecer, mas eu sugiro que vocês, se não dominam ainda essa diferença entre educação e educação escolar, retornem à LDB, que ela vai esclarecer bem isso, né, sobre a diferença entre um e outro. O perfil institucional, né, sobre as funções dos conselhos. A fonte é o SICM, foi no ano de 2007, e aí isso vai se repetir. Todos os dados estatísticos que nós vamos ver aqui são do SICM e são do ano de 2007. Naquele período, 61 conselhos municipais de educação haviam respondido aos questionamentos, né? E desses 61, nós tínhamos 50 que tinham funções consultiva, deliberativa e normativa previstas na sua lei de criação ou no seu regimento interno. 48 também tinham a função fiscalizadora, 30 a função propositiva, 26 a função mobilizadora. E 21 deles tinham outras funções, né? Funções que foram determinadas de acordo com as demandas locais. Então a gente vê aqui que nem todo conselho vai mobilizar, nem todo conselho tem como missão, tem como ação institucional mobilizar a sociedade. Nem todo conselho tem a função propositiva, né? Vocês vão olhar e falar, meu Deus do céu, mas tem 11 conselhos que não tem nada. Não é bem assim, é que alguns conselhos não responderam.
Então, a gente vai ter conselhos que têm essas 4 funções, aliás, 5, né, vão estar presentes nas 5, e conselhos que não vão estar. Isso é variável. Isso aqui é um perfil de como esses conselhos estudados se organizam, de como são as suas atribuições, os seus fazeres. Aqui a gente está falando do tempo de funcionamento. Fonte é o SICME, ano de 2007. Se vocês olharem, a gente tem uma coisa curiosa, né, que a gente tem conselhos que já funcionavam há muito tempo. Como está tomando em 2007, vocês pensem comigo, a gente está partindo aí desde 87. Né, 16 conselhos estão no recorte entre 11 e 20 anos, que a data mais antiga seria em 87. Mas a gente tem conselho que só foi há 2 anos, né, há 1 ano, há 2 anos, 3. E aí você se pergunta assim, mas espera aí, Alessandro, você tinha dito que tinha até 1999 para regulamentar a questão. Bom, aí que a gente volta. 1999 era para as prefeituras criarem os sistemas de ensino municipais e informarem ao Conselho Estadual de Educação qual seria a maneira que eles estavam organizando esses sistemas de ensino municipais, e depois eles fariam a regulamentação do sistema de ensino municipal. Né? Então, até 99, ele ia dizer assim: Conselho Municipal Estadual de Educação, aqui a gente quer ter um sistema próprio. Ou aqui a gente vai continuar atrelado ao sistema estadual. Ou aqui a gente vai construir com o sistema estadual de ensino um sistema híbrido. Como eu disse para vocês, foram construídos sistemas próprios e até 1999 os sistemas de ensino, os municípios, fizeram isso. A partir do momento que o município cria o seu sistema de ensino, ele vai começar a regulamentar. E na regulamentação ele vai prever os órgãos do sistema de ensino, que basicamente, né, vão ser a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação e suas escolas, a sua rede pública municipal de educação. Em alguns municípios existem fundações educacionais, como é o caso de Duque de Caxias, que tem a Fundec, né? E isso não foi de imediato, isso variou, como vocês podem estar vendo. Então, entre a decisão para que o sistema existisse e a existência do conselho, a gente teve um intervalo, né? E como vocês veem, como essas informações elas são declaratórias, a gente teve um grupo de conselhos naquele período que não havia respondido. Sobre a composição é a mais variada possível. Eu não vou fazer a leitura dos dados com vocês, até porque eles estão no texto de referência, mas o mais interessante que a gente tem é esse aonde nós temos números ímpares, né? Números pares, perdão, de conselheiros. Um conselho é um órgão colegiado. Quando você tem números pares de conselheiros, você vai ter que ter a preocupação do voto de Minerva, para não ter empate. A gente não está entrando nesse detalhe do estudo dos regimentos, que dizem sobre a questão do empate, mas isso é para ficar atento para vocês. Um fato que a pesquisa encontrou e que é muito interessante, não está descrito nas leis dos Conselhos Municipais de Educação, né? E não está descrito no SICME. Foram informações muito mais da observação, que Conselho Municipal de Educação com um membro. Né? Havia um membro naquele momento. E aí você não tem uma discussão colegiada com uma pessoa. Mas isso é colocando para vocês verem que a composição é a mais diversa possível. Nós vamos ter conselhos muito pequenos, a linha de baixo fala do número de conselhos e a linha de cima do número de membros, e vamos ter conselhos grandes, né? Com 24 membros, por exemplo. Agora, no tópico 6, a gente já estudou o perfil, a gente vai estar falando do poder da gestão e da governança, das relações de poder estabelecidas que existem, né, entre as diferentes instituições, e aí a gente vai estar falando não só do Conselho Municipal de Educação, mas das Secretarias Municipais de Educação e do próprio Executivo.
como é essa gestão e como é a governança, né? A gestão municipal e a governança, esse movimento de integração entre ações executivas e Conselho Municipal de Educação. Bom, a primeira coisa é a formação e a representatividade dos conselhos municipais de educação. Enquanto órgão colegiado, né, ele tem por objetivo trazer para a discussão, trazer para o protagonismo representantes da sociedade. Então, nós vamos ter instituições de ensino, professores, pais de aluno, nós vamos ter pessoas que vivem a educação para discutir a educação, né? O que se identificou? Primeiro que não tem um modelo determinado que assegure uma participação ampliada da sociedade. Não tem um modelo de representatividade que perpasse essa questão. Apesar dos conselhos serem criados por uma lei que parece partir de uma matriz comum, quando se fala da sua composição, da sua representatividade, isso tem uma variação muito grande. Eu já havia falado com vocês, né, que quando se trata de questões locais, a gente tem uma variação muito grande. Esse é um dos exemplos. O que foi identificado por essa pesquisa? A Secretária Municipal de Educação, assim como membros das secretarias municipais de educação, rede privada de ensino, ONGs, professores públicos, pais de alunos, Câmara Municipal, Juizado da Infância e da Juventude, universidades ou faculdades locais, sindicatos dos professores e órgãos estaduais regionais. Esses órgãos estaduais regionais, a gente observa que normalmente são as coordenadorias regionais de educação e a inspeção escolar da região, tá? Mas volto a dizer, apesar da representatividade constituir, né, uma questão de cidadania, né, garantir um direito de cidadania, não existe uma padronização e não existe um instrumento que garanta essa efetividade, garanta uma representatividade ampliada, né? Sobre a integração local. A gente toma aqui como referência de discussão um exemplo muito bom, né, que é a Câmara Municipal. Por que esse exemplo é muito bom? E aí não só a Câmara Municipal, perdão, a Câmara Municipal, os juizados, é porque eu estou falando da figura. A Câmara Municipal, os juizados, os conselhos tutelares, o próprio executivo municipal. Por que essa integração é muito boa? Porque o CME, ele lembra que ele é um órgão que vai discutir educação a partir da realidade, a partir do prisma dos usuários, a partir do prisma de quem faz e de quem recebe educação. E aí ele vai conseguir identificar os problemas que demandam novas políticas públicas, que demandam novos investimentos, que demandam novas leis, que demandam ações de intervenção. Então, quando a gente tem dentro do Conselho Municipal de Educação um membro do executivo, a gente tem alguém com quem sinalizar como gastar melhor o dinheiro. A gente tem com quem sinalizar qual bairro, qual espaço ou qual segmento está mais carente. E tem como levar para esses espaços também os sentimentos, né, de quem recebe educação, os anseios e as suas demandas. Quando se integra a Câmara Municipal, existe uma grande vantagem de discussões nascidas no âmbito dos conselhos municipais de educação se tornarem lei, se tornarem políticas mais efetivas, não dependerem dessas questões. E sobre os conselhos tutelares e os juizados, serão as ações de intervenção, essencialmente. Serão as ações de avaliação, serão as ações de fiscalização. Então, a integração local, né, ela é essencial, porque ela que vai dar, ela que vai basilar, ela que vai dar o tom da governança do município. Ela vai integrar mais ou menos
o Conselho Municipal de Educação. Quanto mais representações, maior vai ser a possibilidade de autonomia, maior vai ser a possibilidade de proatividade do Conselho Municipal de Educação, porque ali dentro não vai prevalecer o poder executivo, mas sim vai ter um equilíbrio de forças, né? E quanto menor essa integração local, menor vai ser a sua autonomia. A gente traz aqui, né, para ficar mais claro, para visualizar, o desequilíbrio de forças que existe na Constituição do CME. Voltando, né, SICM, 2007, esse é o nosso referencial. Os CMEs, né, a representatividade, as pessoas chegam a ocupar o cargo de conselheiro por indicação. Elas são a lei que cria o conselho e o decreto que regulamenta, né? Ela vai dizer quem são as pessoas que ocupam os cargos de conselheiro e de onde elas vêm. Quando a gente pega para a gente pensar, 7 dos municípios disseram que são indicações do prefeito, né? Tem indicação do prefeito na composição daquele conselho. Em 13 municípios, existe eleição entre os pares, né? Eleição para que pessoas venham participar daquele conselho. 29 dos municípios, eles têm participação social. Em 51% desses 29 municípios, nós temos a participação de pais de alunos. Em 59%, nós temos participação da rede privada. Em 79%, nós temos participação da rede pública através dos seus professores. E em 74%, nós temos participação de ONGs. A gente vê que dentro da representação social existe um grande desequilíbrio, né? Os pais de alunos, os que representam quem usa a rede pública, eles não estão em 100% dos conselhos. Eles pouco ultrapassaram a metade dos conselhos que prestaram essa informação. E 13 dos municípios têm formas diversas, né, de indicação, que a gente aqui também não vai entrar no detalhe, mas é só para vocês saberem que podem existir formas outras. Dentro do CME, a gente tem a presença dos poderes. Aí a gente está falando do legislativo, do executivo e do judiciário municipal. 87% do CME tem representação do executivo municipal. 44% do legislativo municipal e só 10% do judiciário municipal. A gente vê aqui um desequilíbrio muito grande, onde o poder público executivo, né, o governo, vai estar presente na maioria absoluta dos conselhos municipais de educação. A presença dos 3 poderes vai estar, no máximo, em 10% dos conselhos municipais de educação. Então, isso aí a gente consegue reforçar, né, a identificação dos conselhos municipais de educação muito mais ligadas à ação de governo, à gestão que está no poder naquele momento histórico, do que ações da educação em si, do que políticas educacionais em si. A politização, né? Esse é um ponto muito interessante, vou fazer aqui a leitura com vocês para a gente poder discutir. Na observação da composição dos colegiados fluminenses, outra consideração que se pode fazer é em relação à diversidade demonstrada no grupo de conselheiros, o que deveria contribuir como elemento de integração, mas o que se constata em alguns municípios é que esse se torna um fator de confronto de interesses, fazendo com que alguns conselheiros cujas posições costumam ser divergentes do discurso instituído sejam alijados das discussões ou decisões tomadas. O que se percebeu na questão da leitura dos conselhos e na observação? Quando você tem um conselho majoritariamente, desculpa, gente, essa respiração ofegante, as palavras que fogem, é porque eu tive Covid, então a memória não anda das melhores, tá? Isso é só um parêntese para vocês entenderem. Mas vamos lá. Qual é a questão política, né? E aí a gente já não está falando nem do político institucional. A gente está falando das relações e às vezes até político-partidária mesmo. Quando a gente tem dentro do conselho uma composição
que na maioria das vezes, né, majoritariamente, e aí, consegui falar, hein? Majoritariamente do Poder Executivo, ela vai acabar alijando, ela vai acabar impedindo que conselheiros que têm uma fala diferente ou que são contrários façam suas contribuições, né? A gente não pode esquecer que um Conselho Municipal de Educação é uma arena de discussões, é uma arena de consensos e dissensos, é um espaço aonde vai se discutir normas para o funcionamento, né, para o estabelecimento para se estabelecer as relações educacionais, as relações escolares naquele espaço geográfico. Então, essa questão política é muito delicada, né, quando você tem um desequilíbrio de forças dentro dela, porque você termina criando, né, bancadas para a gente fazer uma comparação do que a gente vive do dia a dia, você acaba tendo bancadas dentro desse colegiado, o que politiza e dificulta muito as discussões. Bom, aqui é um resumo de como os mandatos e as reuniões se organizam, né? Os mandatos a gente identificou que, em regra, eles vão de 2 a 4 anos, mas isso é regra, tem mandatos com menos e tem mandatos com mais, né? A recondução pode acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou mais vezes, né? Deixa eu diferenciar recondução de renovação. Recondução é quando um conselheiro é levado de volta ao seu mandato. Quando um conselheiro ele continua e encerra o mandato dele, aquele ciclo de 2 ou 4 anos, e ele volta a ser conselheiro. Renovação é quando muda o conjunto de conselheiros do conselho. Aquelas pessoas que estão ali dentro, né, aqueles CPFs vão ser trocados. Existe uma renovação parcial, que é quando os mandatos eles não terminam todos ao mesmo tempo. Então, um grupo de conselheiros sai e um grupo permanece. Você vai ter sempre, num mandato, um grupo que já era do mandato anterior e um grupo novo, ou você tem uma renovação total, onde todos os mandatos acabam. Todos os mandatos se encerram, né? E você inicia um novo ciclo. Todo mundo sai e entra um grupo novo. As reuniões vão variar muitíssimo, né? O calendário de reuniões pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral, e alguns conselhos sequer disseram com que regularidade eles se reúnem. E isso está previsto. A duração dos mandatos, a recondução e a renovação, via de regra, nas leis e, em alguns casos, decretos. E a frequência das reuniões pode estar nas leis ou não. Muitas vezes a frequência das reuniões a frequência ela vai estar definida no regimento do Conselho Municipal de Educação. A questão orçamentária. A questão orçamentária ela é um ponto muito sensível e é um ponto que vai ser decisivo na questão da autonomia do Conselho Municipal de Educação, né? O orçamento é quando a lei que criou o conselho, ela prevê que o conselho vai ter seu orçamento próprio, vai ter seu dinheiro, vai ter sua verba, não vai depender da verba da Secretaria Municipal de Educação. Não é necessariamente quando o conselho é um órgão de Estado e não órgão de governo que ele vai ter orçamento próprio. Ele pode ser órgão de governo com orçamento próprio, né? O orçamento próprio é quando a legislação define que o repasse da Fazenda vai ser direto para o Conselho Municipal de Educação, que ele vai constituir uma unidade orçamentária e vai receber o dinheiro dele, vai estar na lei de orçamento anual. A maioria dos conselhos isso não existe, tá? Eles dependem do orçamento das secretarias municipais de educação. Eles dependem de repasse da Secretaria Municipal de Educação, o que é um golpe, né, na autonomia do Conselho Municipal de Educação. Remuneração. A gente já saiu da questão macro do orçamento e agora a gente está falando da ação dos conselheiros. Via de regra, né, se considera a ação do conselheiro como um serviço relevante, né? E como serviço relevante, o cara tem que estar presente, a pessoa tem que estar ali, né? É um trabalho,
Não é só uma discussão. Existem processos que ele estuda, existe um tempo dedicado, né, dentro de um cronograma para desempenhar essa ação. E essa remuneração, ela se dá por jeton ou ela se dá por prolabore, mas ela não acontece na maioria dos conselhos municipais. A maioria dos conselhos municipais não prevê remuneração. A questão da remuneração dos conselheiros é um ponto muito discutível, né? E é um ponto muito discutível porque existe a possibilidade de se tornar um cabide de empregos, onde as pessoas estão interessadas nessa questão financeira, nesse jeton, nesse prolabore, nessa gratificação, né? Mas existe também o contrário, que as pessoas elas precisam estar remuneradas para trabalhar. Vocês viram que dentro da composição do conselho, nem todo mundo é dos poderes e nem do poder executivo, né, que é o mantenedor. Existem pais de aluno, existem membros da sociedade civil, existem servidores de outros poderes que vão estar saindo dos seus horários de trabalho para estar fazendo isso. E a infraestrutura, a maioria dos conselhos não tem sede própria. Eles funcionam dentro das secretarias municipais de educação. Na prática, os conselhos não se constituem como um ente, eles não se constituem como um local com sede própria, uma instituição. Eles são, na prática, um órgão, né? Um órgão não, perdão. Na prática, eles são uma parte da Secretaria Municipal de Educação. Eles equivalem a um espaço de gestão da Secretaria Municipal de Educação. Então, vai ter uma sala, uma mesa, às vezes uma linha telefônica, nem todos têm, né? Às vezes não tem funcionário, onde vai acontecer a reunião. Isso também impacta diretamente na autonomia e na construção da identidade desse espaço. Bom, a gente vai falar agora da presidência, né? A escolha do presidente é um ponto fundamental, porque é o presidente que vai ser responsável pelo conselho num determinado período, é o presidente que vai gerir as questões administrativas e, principalmente, é o presidente que vai pautar os assuntos, né? Na prática, o presidente vai ter o poder de vida e morte sobre as prioridades, né? Para a gente poder fazer uma analogia. A presidência em 39% dos conselhos municipais de educação é realizada por seus pares, né? Eles são eleitos pelos seus pares, isso é uma grande vitória, né? Quando a gente pensa em gestão democrática, isso é uma grande vitória, os seus pares poderem eleger a presidência. Isso é um movimento liderado pela UNCME, né? E a eleição dos presidentes ela tem um valor político e simbólico muito grande, porque dá uma maior autonomia de ação e uma maior legitimidade ao que vai ser realizado, uma maior legitimidade às decisões. Quando você tem um presidente eleito pelos seus pares, você tem um presidente comprometido com o colegiado, mas comprometido com as discussões e não necessariamente com as políticas de governo. Então, a eleição pelos pares, além de ser um aspecto democrático louvável, um aspecto democrático importante, ela é muito simbólica no sentido de legitimar as ações. 36% a presidência nata, o presidente é nato, né? Ela é ocupada pelo secretário municipal de educação. E aí a gente tem exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. A gente tem uma discussão sobre a preocupação do conselho como órgão de governo e não como órgão de Estado. A gente acaba tendo uma autonomia limitada, mesmo que o executivo municipal ele não interfira, né, as prioridades, o entendimento de prioridades, a vivência de prioridades da presidência, nesse caso, vai ser a mesma do executivo, até por uma questão de afinidade lógica. E 10% são indicações do prefeito, né? Esse é um ponto que a gente tem que destacar e que repensar para caminhar e para brigar pelo máximo de eleições possíveis para que a gente tenha uma ação legitimamente colegiada, legitimamente democrática. Esse recorte, lembrando, é de 2007. A gente vai falar agora
do regimento interno. O regimento interno é a lei do Conselho Municipal de Educação. É o que define como é que a coisa vai acontecer no dia a dia, quais são os instrumentos legais, qual a periodicidade, o que cada um vai fazer. Esse é um documento muito importante. Eu sugiro a vocês, para quem tiver um tempinho, né, faça a leitura de um regimento interno de um Conselho Municipal de Educação, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Nacional de Educação. Isso ajuda muito a clarear na nossa cabeça esse processo colegiado de normatização da educação. O regimento interno, né, ele vai se organizar basicamente por 3 princípios, né? Ele vai ter as dimensões, né, que são autonomia, integração, governança e colaboração entre a presidência do CME e a gestão da SME. Esses princípios, essas dimensões, perdão, elas não necessariamente vão estar com esse nome. Dimensão autonomia, dimensão integração. Esses são parâmetros gerais, né? É a forma de pensar o regimento. Então, se pensa um regimento que valoriza a autonomia, se pensa um regimento que integra o CME aos vários espaços da localidade, né, aos diferentes poderes, às diferentes representatividades, governança, o CME, como ele vai se organizar, como é que ele vai funcionar, qual é o dia a dia, a gestão dele, são as normas de gestão e as regras de colaboração entre os dois entes, né? Isso é muito interessante a gente ter na cabeça. O CME, ele não pode ser nem 8, nem 80. Ele não pode ser de governo, mas ele também não pode ser absolutamente contrário, porque senão as políticas não vão acontecer. Ele é um espaço onde vai existir dissenso, mas o seu objetivo é consenso, é discutir para se achar uma melhor solução. As competências serão administrativas, cotidianas e técnicas, né? As administrativas, elas vão falar como o conselho, né, se organiza, qual sua estrutura, de quanto em quanto tempo ele vai funcionar. As cotidianas é o dia a dia mesmo, que hora abre, que hora fecha, quem assina tal documento. E as técnicas são qual o instrumento legal que eu uso, qual tipo de processo que tramita aqui, quando eu vou abrir um processo de autorização, o que precisa. As atribuições, elas são as ações operacionais do colegiado. Elas vão dizer, né, o que acontece, como acontece, quando acontece, de forma detalhada. E essas atribuições, elas vão estar distribuídas basicamente em 3 grandes grupos. A gestão do colegiado, que vai envolver questões técnicas, administrativas, cotidianas. Sua articulação com a CME, vai dizer como é que elas se comunicam, como essa relação com seus pares, e a prestação de contas. Essa prestação de contas não é só da verba que recebe, mas inclusive a prestação de contas, né, a accountability para a sociedade, para poder descrever para a sociedade o que está sendo feito, como está sendo feito, por que está sendo feito, por que essa decisão foi tomada. Então, o regimento interno ele vai ter, via de regra, esse perfil de construção. Aqui a gente traz algumas observações, né, que foram detectadas nos regimentos internos que foram lidos. O slide anterior fala da construção de um modelo de regimento e aqui a gente está falando do que foi identificado, né, na pesquisa. Primeira coisa, autonomia. A autonomia é uma referência formal. Se fala na lei de criação do conselho que ele é autônomo, se fala no regimento que ele é autônomo, mas não se pratica autonomia. Então, a autonomia ela é essencialmente formal. Ela não acontece na prática, seja por uma questão de infraestrutura, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de subordinação, porque em alguns casos o CME vai estar dentro da estrutura hierárquica da Secretaria Municipal de Educação, né? Apesar, né, de ter uma matriz, apesar de se pensar na realidade local, apesar de ter como um referencial a realidade local,
se percebeu que o regimento do CME, a exemplo da lei que os criam, ela é muito unificada. Os regimentos são muito parecidos. Os regimentos, se estruturam da mesma forma, com as mesmas atribuições, com a mesma distribuição, com a mesma organização, né? Acredita-se que isso ocorra pelo mesmo motivo da legislação. Uma vez que o Conselho Estadual de Educação ele é a referência, ele é o mais forte, ele é o mais estruturado, acabou sendo o espelhamento do regimento do Conselho Estadual de Educação. Excesso de formalidade. A gente tem uma diferença gigantesca entre o real e o ideal. O que se percebeu nos documentos regimentais é que todas as ações do Conselho, ou pelo menos as ações mais importantes, são extremamente burocráticas, são extremamente formais, existe um espaço muito limitado para discussão, existe um espaço muito limitado para que se fale da realidade tal qual é. A formalidade aqui ela acaba sendo um condicionante, ela acaba tolhindo essa ação de trabalho. E uma gestão democrática eficiente, né? Essa é uma grande fragilidade. E ela é muito frágil por quê? Porque não tem uma estrutura mínima. A maior parte dos conselhos, eles não têm sequer uma linha telefônica. Eles não têm um prédio próprio, eles funcionam em uma sala emprestada da Secretaria Municipal de Educação, que de tempos em tempos desaloja alguém e deixa a reunião acontecer ali, onde do lado tem um armário. Dotação orçamentária é autônoma, praticamente zero. A questão orçamentária, quando existe, é descentralização das secretarias municipais de educação. E a questão do GETON, a questão do Prolabore, né, que é a remuneração do trabalho dos conselheiros. E esse é um ponto que vai impactar muito, porque você vai exigir que tenham muitos suplentes. Porque nem sempre o conselheiro vai estar presente em razão de questões profissionais, em razão de questões que vão impactar no seu rendimento, no seu bolso. Então, esses são grandes pontos que a gente observa como fragilidades, né, dentro do dia a dia do Conselho. O regimento prevê uma coisa e, na verdade, acontece outra. Aqui a gente traz as breves conclusões dessa nossa discussão. Nós vamos ter aqui, de um lado, os desafios que permanecem e, do lado, a importância que os conselhos municipais de educação vão ter, né? Vamos começar pela importância. Os conselhos municipais de educação, conforme vocês viram na discussão, são instituições basilares. Ela é uma instituição essencial, porque é ela que vai adequar o processo educacional. É ela que vai dar ares locais à educação. A gente sabe que a educação ela tem que necessariamente se ligar ao seu contexto social, ao seu entorno, à sua comunidade, às suas demandas próprias. E é o Conselho Municipal de Educação que vai dar vez e voz a essa discussão e que vai regulamentar o fazer da educação de acordo com a necessidade desse espaço. É um espaço que privilegia a participação social. É um lugar onde a sociedade, né, as pessoas que vivem e fazem e se comprometem com a educação nesses espaços vão ter vez e voz, vão participar, vão poder estar ali dentro contribuindo. Tanto dizendo, não deu certo o que acontece aqui. Olha, a gente precisa disso. Parabéns, essa iniciativa foi ótima. Integração e governança. Se o Conselho Municipal de Educação é um espaço de participação social que tem a sua missão primeira, né, discutir a realidade do município, avaliar a realidade do município e principalmente buscar soluções para o município, ele vai ser um espaço privilegiado para integrar o governo, para ter governança, para integrar o dinheiro que existe para aplicar, com a forma de aplicar, com a forma de avaliar, e políticas públicas de governo. Quando você tem um órgão onde a sociedade civil tem o direito de oficialmente, de formalmente, de institucionalmente se colocar,
você tem um espaço que vai ser o marco zero, vai ser o ponto de partida para a construção da legislação local, para a construção das políticas públicas locais. A gente tem que lembrar que uma lei, ela não nasce para disciplinar um espaço, ela nasce para regulamentar, para disciplinar algo que já acontece. A política pública é a mesma coisa, ela não nasce para criar, ela nasce para atender o que existe. Então, essa é a importância dos CMEs. Sobre os desafios, burocracia excessiva. A gente acabou de falar, tudo é muito difícil e a burocracia ela acaba atravancando as discussões, impedindo as discussões. Falta de identidade regional. Quando você não tem autonomia e você traz para dentro do CME essencialmente o poder executivo, você não tem mais uma identidade social, você não tem uma identidade regional. O que acaba acontecendo? O CME é uma extensão do governo, então você não tem uma identidade. Falta de estrutura. O CME existe formalmente, ele não, aí a gente une os dois pontos. Ele não existe de uma maneira real. A falta de estrutura, e aí eu estou falando de estrutura física, ter um prédio, de estrutura orçamentária, ter um dinheiro que permita as suas ações, de estrutura funcional, ter funcionários próprios que não dependem de outros lugares para ceder parcial ou integralmente, né? E de ter autonomia para suas discussões, se consagrar como um órgão de Estado, não como órgão de governo, poder pensar a sociedade como ela precisa, não espelhar uma forma de pensamento que está gerindo naquele momento. Esses são os grandes desafios identificados no contexto dos CMEs estudados. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Esperamos ter atendido as expectativas. Vocês me perdoem as fungadas, né, mas é por conta da pós-Covid, né, a síndrome metabólica, e aí a respiração fica um pouco ofegante e as palavras fogem. Caso exista alguma dúvida, nos procure no AVA, estamos à disposição para atendê-los, né? Quero agradecer a professora Maria Celi Vasconcelos, que é minha orientadora no doutorado, por essa oportunidade e novamente, muito obrigado pela atenção de vocês.